Boa noite, traders, tudo bem? Fábio Cruz falando, eu tô aqui para mais um estudo de mercado. Hoje é dia 16 de junho de 2021, são 20 horas e 29 minutos no horário de Brasília. Bom, como eu faço diariamente, estou aqui no gráfico do mini dólar futuro time frame de 5 minutos para mostrar para vocês o que foram as possibilidades de estratégias da GT no dia atual e o que a gente pode vir a projetar para o dia de amanhã, tá certo? Bom, antes de mais nada, queria deixar dois recados rápidos. Primeiro é que ontem nós abrimos nossa nona turma de mentoria, tá? Nossa mentoria, o GT Mentoring Premium, é um programa de formação para traders que vai te levar do zero ao avançado rumo à consistência dentro do mercado de day trade, tá? Se você tem interesse, eu ainda tenho 3 vagas promocionais com condições especiais para te dar a oportunidade de vir fazer parte do nosso time de mentorados. Então, me chama lá no Instagram, @FabioCruzGT, que eu vou ter o prazer de esclarecer para você, de passar todas as informações e de te convidar formalmente para vir fazer parte do nosso time, tá bom? No mais, amanhã eu vou fazer uma live sobre análise gráfica. Então, para você que está iniciando no mercado de day trade, para você que está iniciando no mercado financeiro e quer entender um pouco dos princípios sobre análise gráfica, que no meu ponto de vista é a base para que você consiga operar dentro do mercado financeiro, participe dessa live, vai ser às 8 horas da noite no canal da GT Invest no YouTube. Me manda uma mensagem no Instagram, @FabioCruzGT, que eu te passo o link para você ativar o lembrete, tá? Para que você seja avisado que essa live vai acontecer, tá certo? Mas participe, que é uma live super importante, super relevante, de um assunto importantíssimo para você que está iniciando, dar os primeiros passos nesse mercado de day trade, tá? Dados os recados, vamos aqui para nossa breve análise. Primeiro, o mercado hoje, ele abriu aqui na região de ajuste, já muito próximo da região de mínima, tá? Ele veio buscar rapidamente a região de mínima e fazendo aquele padrão que a gente está acostumado no início do mercado, o padrão V. Então, um movimento bem importante logo no início do mercado, no início do dia, deixou um gatilho bem interessante aqui para nós, que foi esse gatilho aqui, tá? Depois o mercado ele abrir descendo e projetando fazer esse padrão V, ele deixou esse candle aqui que eu considerei também um candle gatilho, porém eu fiz essa entrada no dólar cheio, não no mini dólar. Esse candle aqui, ele representa uma rejeição do preço, tá? Esse gatilho aqui, ele mostra, esse pavio, aliás, ele mostra uma rejeição do preço nessa região, numa região importante de mínima. Então, efetivamente, você projetando a entrada, tanto na abertura desse candle seguinte, desse candle aqui, quanto no rompimento da máxima, que é o meu perfil operacional, é o meu DNA operacional, você conseguiria vir a ter um gain nessa estratégia logo na abertura do mercado, tá? Depois o mercado, ele permaneceu lateral aqui, nessa região, teve até um candle aqui que engolfou o candle anterior, mas nada que eu pudesse dizer para vocês que claramente é uma possibilidade real de operação. Para mim aqui no início do dia, essa sim foi uma possibilidade real de operação. As demais eu vejo o mercado muito lateral, sem nada muito claro. Depois, tá ali por volta das 10 horas, hoje a gente teve um dia muito agitado no calendário externo macroeconômico, tá? Então eu sugiro que você acompanhe as notícias do calendário econômico no Invest, que você analise ali, eles até separam por grau de importância, grau 1, grau 2, grau 3, para entender o quão o mercado pode ser impactado por aquelas notícias. Por mais que nós da GT operemos a movimentação do preço, é interessante, é importante que você observe, tá, o cenário do calendário econômico do dia, para entender se não tem nenhuma notícia altamente relevante que pode trazer uma movimentação para o preço, tá? E no dia de hoje a gente teve algumas notícias bem relevantes, principalmente às 15 horas, que é uma notícia lá do Fed, né, anunciando a decisão das projeções econômicas, né, atualizadas. Então, isso realmente movimentou o mercado. Vou até adiantar um pouco aqui para vocês poderem entender, né, eu vou tirar o zoom, vocês vão poder entender a força desse movimento. Então, observe sim as notícias, por mais que você não precise tê-las como um fator 100% ali de decisão para te fazer entrar ou não numa operação, tá? Só redobre sua atenção quando você entender que dentro daquele dia você tem notícias relevantes que podem servir a movimentar o preço. Então, dando sequência aqui, o preço ele projetou aqui um movimento lateral até por volta de próximo do meio-dia, quando ele rompeu aqui a região de mínima e ele projetou uma descida. E nós encerramos ali, nós aqui da GT, as nossas negociações com uma única possibilidade de operação no dia, que foi essa operação que eu já pontuei aqui para vocês logo na abertura do mercado, na mínima do dia anterior. Mas o mercado ele seguiu fazendo movimentos aqui de descida, depois lateralizou, e às 3 horas, como eu pontuei para vocês, a gente teve ali uma divulgação de uma notícia bem importante. O mercado deu uma espichada, fez um movimento bem brusco ali para cima, tá? E esse movimento, com a modificação do ajuste às 4 horas, ele foi um movimento que trouxe o mercado para trabalhar dentro de um outro patamar, tá? Quando o mercado encerrou
por volta das 18 horas, a gente percebeu um movimento aqui bem abrupto, bem disruptivo, né? Rompendo aqui regiões bem importantes, né? Uma região aqui de mínima que havia sido rompida, tá? Então quando essa região de mínima ela é rompida, ela deixa de ser uma região de suporte, ela passa a ser uma região de resistência. Então teoricamente o preço teria uma dificuldade para passar por essa região, mas percebo como essa notícia das projeções econômicas ela influenciou para um rompimento, né? Não só da região da mínima, mas também da região do ajuste. Então ele passou rompendo com bastante força, voltou para testar, projetou ali uma subida, mas quando o mercado ele alterou o preço da posição do ajuste, ele ficou lateral ali até o final do dia. Por conta dessa subida aqui, disruptiva aqui dessas regiões, que passou rompendo ali duas regiões importantes do ajuste e da mínima, a gente veio a ter um cruzamento de médias aqui no final do dia, tá? Mas um cruzamento que, no meu ponto de vista, não era coerente, obviamente, por conta de ser um cruzamento no final do dia, como eu sempre pontuo para vocês. Nós da GT buscamos operar durante o período da manhã somente, porque é quando a gente entende que a volatilidade do mercado está maior, quando a gente entende que as nossas operações elas têm um nível de confiabilidade maior, porque a gente precisa sempre entender que a primeira vez que o preço testa uma região importante, como uma mínima, uma máxima, um ajuste, ele tem uma probabilidade de 80% de não romper e de essa operação ela se tornar uma operação coerente, com gatilho coerente, que vai te possibilitar uma entrada com nível de assertividade grande. Quando o preço ele volta a testar aquela região, isso tende a acontecer dentro da mesma faixa de horário ali no período da manhã, você tende já a ter uma redução da assertividade da estratégia para 60%. E quando ele toca pela terceira vez, você tende a ter uma redução da assertividade da estratégia para menos de 50%. E por quê? Porque quanto mais vezes o preço toca numa região importante, maior a probabilidade dele romper aquela região. Então fique sempre muito atento a esse fato e muito por isso que nós da GT operamos só no período da manhã. Fora isso, obviamente, o fato de que nós queremos ter ali e proporcionar para os nossos mentorados a liberdade financeira, geográfica e de tempo. E para que você possa ter essa trinca de ouro, usufruir dessa trinca de ouro, você precisa operar pouco, operar dentro de cenários favoráveis, com uma alta probabilidade de acerto. Isso que vai nos possibilitar ter uma tomada de decisão coerente, tá? Isso que vai nos possibilitar conseguir ser consistente dentro desse mercado. Não adianta você querer operar de forma demasiada, ficar o tempo inteiro em tela. Isso não é qualidade de vida, isso não vai te possibilitar ser consistente dentro do mercado, não vai te possibilitar ter o equilíbrio necessário para que você consiga não só operar no mercado de day trade, mas investir, diversificar, ter renda passiva, ter tempo com a sua família também, ter tempo para os seus gostos pessoais, tá? Você precisa entender que tudo isso é muito importante, é preciso ter um equilíbrio para que você consiga viver do mercado. Isso é viver do mercado, você ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. O trade é só uma ferramenta, um meio que vai te possibilitar operar de uma forma, que vai te possibilitar, na verdade, captar recursos para você poder aportar na sua carteira e dessa forma você conseguir a tão sonhada renda passiva e a trinca de ouro, liberdade financeira, de tempo e geográfica, tá certo? Bom, agora que eu fiz aqui as novas marcações para o dia de hoje, para o dia de amanhã, aliás, a gente tem o preço fechando aqui, muito próximo da máxima do dia anterior. Então aqui a gente tem dois cenários, tá? O preço abrindo um pouco abaixo da região da máxima, ele tende a vir testar essa região e tende a vir testar essa região. Se ele abrir aqui nesse ponto aqui que eu simulei para vocês, fique atento a gatilhos de rejeição que mostre perda de força dos compradores, para você aí sim buscar um pullback na venda. Essa é uma possibilidade para hoje. Se o mercado ele efetivamente abrir rompendo essa região de máxima, essa máxima deixa de ser uma resistência, passa a ser um suporte, você vai esperar o preço voltar a testar essa região para você poder buscar um gatilho coerente e entrar comprado, tá? Entrar num pullback na compra. Fique muito atento que se o preço ele seguir projetando topos e fundos ascendentes, as linhas tendem a se espaçar, tá? Porém, se eles formarem topos e fundos descendentes, a gente tem uma grande probabilidade das linhas se cruzarem para baixo. Então fique atento no momento que isso vai acontecer. Se o preço, por exemplo, movimentar muito para cá, as linhas vão se espaçar, mas se depois ele projetar topos e fundos descendentes, pode ser uma possibilidade bacana para você fazer uma entrada na nossa estratégia de cruzamento de médias.
Se você entender que esse cruzamento aconteceu logo no início do mercado, sem uma formação de estrutura de baixa e topos e fundos descendentes, eu sugiro ficar de fora dessa operação, porque pode ser uma operação com risco um pouco maior, pode ser um cruzamento falso que pode projetar aqui um movimento para baixo e depois projetar para cima. Isso pode gerar um cenário de indecisão, então fique fora de cenários como esse, no meu ponto de vista, tá? Espere o mercado se movimentar um pouco, talvez espaçar um pouco, para depois sim projetar topos e fundos descendentes e aí sim efetivar um cruzamento para baixo. Fique atento quando isso for acontecer, para entender se o preço ele vai ter espaço suficiente até essa região importante que é a região da mínima. Se tiver, ok, possibilidade coerente para entrada. Mercado lateral, um mercado já muito esticado, e aí sim vamos ter um cruzamento. Fique atento para não ter nenhuma barreira ali impedindo com que o preço ande e isso possa atrapalhar ali o nosso desempenho na estratégia de cruzamento de médias, tá? O preço projetando topos e fundos descendentes, ele tende a vir testar essa região. O preço não está tão distante aqui dessa região, né? Visto até o movimento que fez no dia de hoje, estava lá em cima, desceu, subiu. Então fique atento a isso, porque se o preço vier a testar essa região, você vai esperar um gatilho para poder entrar no pullback na compra, tá certo? Gap, esse pode ser um cenário bacana. Obviamente você precisa analisar todas as variáveis, time frames e tudo mais, para quem já conhece essa estratégia. Para quem não conhece, eu convido a vir fazer parte do nosso time de mentorados que você vai passar a conhecer, tá certo? No mais é isso. Agradeço por hoje, agradeço por mais esse estudo, por vocês que prestigiam meus estudos diariamente. Gratidão a vocês, que eu consiga seguir ajudando vocês cada vez mais e espero vocês amanhã na minha live às 8 da noite, lá no canal da GT Invest no YouTube, sobre análise gráfica, tá? Vamos entender ali os princípios, aprender a analisar o contexto de mercado, entender o que é com quem deu gatilho. Quero ajudar vocês a não só dar os primeiros passos para quem está começando, mas também a melhorar a leitura de quem já está nesse mercado, tá certo? Uma ótima noite aí a todos, que amanhã todos tenhamos um grande dia de operações e até a próxima.